Bom, agora então chegou a hora de falar do gráfico de velocidade em função do tempo, né? A velocidade em função do tempo, vamos começar com o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que apresenta a velocidade escalar com valor constante. Ou seja, pessoal, a velocidade aqui no mu, ela não aumenta e nem diminui. Então, o gráfico do movimento uniforme para a velocidade é parecido com o gráfico de aceleração-tempo do move, porque ambos representam grandezas constantes, né? Então aqui você tem que ter ou a velocidade constante positiva ou a velocidade constante negativa, tá? Lembrando que o movimento que tem velocidade positiva é a favor da orientação da trajetória, chamado de progressivo, e o movimento que tem velocidade negativa é aquele que o móvel está andando contra a orientação da trajetória, então ela é negativa, é movimento retrógrado, tá? Agora, observa então que a velocidade tem que ser uma reta paralela ao eixo T, indicando que ela não está aumentando e nem está diminuindo. Isso é característica do movimento uniforme, ter velocidade com valor constante. Então o gráfico pode ser ou desse jeito ou desse jeito. Agora, como nós vimos lá na primeira aula, lá quando eu falei das relações que você pode obter a partir de um gráfico, se você usar, por exemplo, as unidades do SI, a razão entre as unidades de medida aqui, metro por segundo e segundo, daria metro por segundo ao quadrado. O que implicaria que a tangente desse gráfico representaria o valor da aceleração escalar. Como você pode observar, esse gráfico não tem inclinação, então a tangente de zero é zero, porque a aceleração escalar nesse movimento é zero, como nós vimos na aula anterior. Mas o produto das unidades, metro por segundo por metro por segundo, por exemplo, vai dar metro. Metro é uma unidade de comprimento. Então isso quer dizer que a área desse gráfico representa o ΔS, né? Então você pode também pensar de uma outra maneira. Como velocidade no movimento uniforme é ΔS por ΔT, o produto velocidade vezes tempo me dá o ΔS, que é exatamente o que eu faço quando eu calculo a área. Eu pego o valor da velocidade, que é esse comprimento aqui, ó, do retângulozinho, vezes a base, que é o tempo. Então, velocidade vezes tempo me dá o ΔS, tá? Agora, no movimento variado, os gráficos são um pouquinho mais recheados de informação. Por quê? Bom, a função do primeiro grau, né? Ó, V igual a V0 mais AT. Isso pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, dependendo do coeficiente angular da reta, que no caso aqui é o valor da aceleração, né? Então esse cara vai definir para a gente se a reta é crescente ou decrescente. Você lembra lá da matemática? A reta crescente tem coeficiente angular positivo e a reta decrescente tem o coeficiente angular negativo, né? Então esse é um gráfico típico, ó, de aceleração positiva e esse aqui, ó, de aceleração negativa, tá? Agora, o termo independente da função é o V0, que é o coeficiente linear, né? É onde o gráfico encontra o eixo vertical aqui. Então, o ponto onde o gráfico parte representa para a gente o V0, tá? Bom, uma outra informação que você pode tirar desse gráfico é pela tangente. Como nós já vimos, a tangente desse gráfico representa o valor da aceleração. E aqui, inclusive, eu estou mostrando de uma outra maneira, né? Não só trabalhando com as unidades de medida, como eu fiz lá na nossa primeira aula de gráficos, mas mostrando que, ao fechar um triângulo retângulo aqui, a altura é um ΔV e a base é um ΔT, tá? Aqui também, ó, a altura é um ΔV e a base é um ΔT. Então você tem a aceleração valendo numericamente igual à tangente da inclinação do gráfico. Ô Mal, lá na matemática eu trabalharia com esse ângulo aqui, ó. Pode fazer isso? Ué, pode, não tem problema nenhum. Mas para a gente na física fica mais fácil trabalhar com esse ângulo aqui, porque o cateto oposto já é uma variação de velocidade negativa, ó, que a velocidade vai cair de um certo valor para zero, por exemplo, aqui, né?
Então, eu sei que aqui eu vou ter, no final das contas, uma aceleração negativa, um coeficiente angular negativo, tá? Isso é uma adaptação, vamos dizer assim, ok? Agora, uma outra informação que nós já sabemos é que no gráfico de velocidade e tempo, isso a gente já demonstrou no movimento uniforme, já demonstrou lá na aula inicial, a área representa o ΔS, tá? Só que aqui no movimento uniformemente variado, você tem um fato, né, teórico que você tem que lembrar. Há uma diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida quando ocorre inversão no sentido do movimento. Porque o deslocamento escalar ele vai medir a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, apenas. Tá? Já a distância percorrida vai medir tudo que o sujeito andou. Então, se você quiser calcular o ΔS, que é deslocamento escalar, basta somar a área, incluindo os sinais. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa área 1 seria com sinal negativo, né? E essa área 1 com sinal positivo. Então, isso aqui, na verdade, na hora que for somar, vai virar uma subtração numérica. Tá? Já se eu fosse medir aqui a distância percorrida, eu trabalharia com isso aqui em módulo e com isso aqui também em módulo. E somaria tudo, medindo tudo que o cara andou. Tá ok? Então vamos fazer uns exemplinhos aí. Ou exemplozinhos. Ó, o gráfico mostra, fora de escala, como varia a velocidade escalar de um veículo em função do tempo, em um pequeno trecho de uma viagem. Nesse trecho, o veículo entra no túnel retilíneo de 800 metros de comprimento no instante 2 segundos e sai dele no instante 37 segundos. Calcule para esse veículo, entre os instantes 2 e 22, letra A aceleração escalar média e letra B, a distância percorrida dentro do túnel em metros. Então as perguntas que ele está fazendo para nós aqui é para o intervalo de 2 a 22 segundos, que seria essa região do gráfico aqui, né? Entre 2 e 22 segundos. Então, para eu achar a aceleração média, é fácil. Aceleração média é ΔV por ΔT. O ΔV seria a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 30. O intervalo de tempo, né? 22 menos 2. Então, isso vai dar menos 10 sobre 2, menos meio metro por segundo ao quadrado. Tá? Agora, na letra B, a gente vai ter que gastar um pouquinho de energia aí. Vamos lá. Ele está pedindo o deslocamento de 2 até 22, que seria a área desse gráfico aqui. Ó. Seria essa área que eu chamei de área 1. Mas nós não temos uma fórmula para calcular essa área aqui. Então, qual é a saída? A saída é o seguinte, ele falou que o túnel tem 800 metros. Então eu sei que o gráfico mede desde o instante que ele entrou no túnel até o instante que ele saiu do túnel, né? E sei que a área total teria que dar 800 metros. Então, eu posso calcular essa área, porque essa aqui eu conheço a fórmula. Ó, é base vezes altura. E isso vai me dar o deslocamento dele entre o instante 22 e o instante 37. Então, ó, a base vale 15, a altura vale 20, né? Ó, base 15, altura 20. Isso vai dar 300 metros. Então, se daqui do instante 2 até o instante 37 ele andou o túnel inteiro, e o túnel inteiro tem 800 metros, e ainda considerando que entre esses instantes aqui ele andou 300, então, entre os dois primeiros instantes, que é de 2 até 22, ele andou quanto? Então, 800 que é o total, menos 300 que ele andou na segunda parte do gráfico aqui. Então, a distância que ele percorreu entre o instante 2 e o instante 22, 500 metros. Chique? É isso aí. Olha esse outro aqui da Unesp, ó. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no nado de peito em uma piscina. Considerando que em um trecho do movimento, em um trecho de comprimento 36 metros
o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo do seu nado constante, o número de braçadas completadas por ele foi em torno de quanto? Bom, o gráfico representa, de acordo com o enunciado, uma braçada, tá? Então, ó, você tem uma única braçada representada no gráfico. Ó. O gráfico representa durante um ciclo completo de braçada. Então, você tem uma braçada representada no gráfico. Então, eu posso assemelhar, esse gráfico aqui que ele deu a algo mais ou menos desse tipo, né? Que fica mais fácil da gente entender. Então, você tem aqui, calculando essa área, o deslocamento que ele vai percorrer durante uma braçada, tá? Então, você tem aqui um trapézio e aqui um outro trapézio. No primeiro trapézio, a base maior é 0,6, a base menor é 0,4, a altura 1,8. E no segundo trapézio, a base maior é 0,4, né, porque vai de 0,6 a 1. A base menor é 0,2, porque vai de 0,8 até 1, e a altura 1,8. Então, a área corresponde a aproximadamente, exatamente 1,44 metros. Então, em uma braçada, esse cara anda 1,44 metros. A pergunta é, em 36 metros, quantas braçadas ele deu? Bom, como é que se faz essa conta, né? Basta dividir os 36 metros por quanto ele anda em cada braçada. Ele anda 1,44 metros em cada uma das braçadas. Então, o total é de 25 braçadas para ele completar os 36 metros de movimento. É isso, galera. O gráfico de velocidade e tempo é um gráfico bastante pedido em vestibular. Você não tem problema assim, de encontrar esse tipo de gráfico. Você vai encontrar mesmo nos vestibulares, porque é um gráfico muito exigido, tá? Então agora ficou faltando o gráfico do espaço-tempo, daqui a pouquinho.